Sejam bem-vindos, amantes do cinema. Está no ar mais um programa programado, o programa oficial do Reino Vegetal, com o que existiu de mais frutífero na floricultura cinematográfica. No programa de hoje, apresentaremos o documentário Vida de Cacto, do cineasta Palmeira de Avenida. Esse filme aborda a migração de plantas de climas secos para as áreas mais frias do nosso ecossistema, ocorrida desde as primeiras eras de nossa geração. Palmeira de Avenida brotou às margens de praias tropicais e iniciou a sua carreira com o filme Celebridade Instantânea, um dia na vida de uma árvore natalina, com o qual venceu o Festival de Cannes. Preocupado com causas ambientais, dirigiu também Assassinas por Natureza, Características de Plantas Venenosas, O Último Pau-Brasil e o seu grande sucesso, Vida de Cacto. Por divergências políticas, se autoexilou em praias caribenhas. Fique agora com o documentário Vida de Cacto, Luz, Fotossíntese e Ação. Esse programa é um oferecimento Fertilizantes Campo Alegre. Você é quem escolhe a ordem natural das coisas. Este é o cacto. O cacto veio de regiões secas e áridas. Como muitas outras espécies, atualmente vive em busca de solos mais férteis. Ganhou a simpatia de muitos que perceberam, na sua capacidade de resistência ao clima pesado, uma forma de economizar tempo no trato de seus jardins. Entre a flora, todavia, muitos não concordam com esse pensamento. De autoria da Samambaia, membro eleito do Viveiro do Jardim Botânico, o projeto Lei 1984/15 prevê que, além de ser obrigado a viver somente em vasos restritos, o cacto deve também residir em áreas afastadas, fechadas ou a serviço de particulares, longe de parques e jardins públicos, onde podem ferir os direitos de alguém. Para entendermos melhor essa proposta, vamos ouvir representantes da sociedade botânica. Aqui, nesse jardim, podemos encontrar diversos entusiastas desta lei, como o Pingo de Ouro, representantes do Sindicato dos Canteiros de Avenida. O problema que eu vejo no cacto é o perigo que ele representa. Ele tem espinho e isso é perigoso. Pode machucar seres animados com facilidade e colocar a comunidade botânica em uma situação ruim diante das outras espécies. Imagina, daqui a pouco pode nos rebaixar a condição de uma subespécie ou algo assim. Muitos já acham que não somos seres vivos. O cacto vem tomar um lugar que já nos pertence. Não tenho nada contra ele, mas acho que ele deveria ficar no seu lugar de origem.
roseira, celebridade entre a flora e eleita com número recorde de votos para ocupar um vaso na estufa ornamental do estado, também defende a Lei 1984/15, mas por outras razões. Sou a favor da Lei 1984/15, porque o cacto representa um problema ao nosso veridário. Não é pelo fato de possuir espinhos ou por vir de uma outra região, mas a maneira como ele não agrada aos olhos dos que têm olhos. Muitas plantas não compreendem isso, mas ele não tem uma floricultura superior. Vem de um local seco e sem vida, e sua aparência também representa isso. As plantas de verdade devem ser sinônimo de beleza, e não só exóticas, como é o seu caso. Um dos poucos membros da comunidade que rejeita essa proposta é a ex-poliesportista e fundadora da ONG In Natura, a Grama. Para ela, essa lei segue os princípios fundamentalistas da seleção natural. A Grama, no entanto, vê isso como um problema de classificação histórica. Veja bem, essa proibição fere o direito de usufruir do solo em que as plantas nascem, independente se aquela planta é típica ou não da qualidade de solo onde brota. Temos uma dívida histórica com o cacto, assim como com a erva daninha, com o capim e espécies semelhantes que foram obrigadas a viver por séculos em regiões rochosas ou inférteis. Muitas vezes vivendo à beira de estradas e não nos canteiros centrais, muitas vezes arrancadas da terra onde nasceram para serem replantadas, se tivessem sorte, em outros locais sem prévio aviso. O autor do projeto, inclusive, votou a favor da lei dos sintéticos, que prejudica o mercado de trabalho das gramíneas, além de apoiar a presença de plantas de plástico na comissão do Jardim de Inverno. Um absurdo! A Samambaia, autora do projeto de lei, viajou em exposição oficial. Falamos com a sua assistente, a Bromélia. Segundo a assistente, a autora da proposta é contrária ao ponto de vista gramíneo. Para ela, o cacto fere a tradicional ordem de jardins, parques e viveiros. Olha, tudo que o cacto representa é nocivo à família botânica. Daqui a pouco vamos ser obrigados a ver ervas daninhas plantadas em jardins, corrompendo todas as nossas sementes e mudas. Devemos defender nossas raízes acima de tudo. Em relação ao cacto, me diga, sinceramente, você confiaria um pedaço do seu solo a ele? Dividiria o seu adubo com ele? Claro que não. Ele só quer secar o nosso solo, tirar águas das nossas raízes e mudas, secar nossa semente e abastecer a ele próprio. Vou te dar um conselho. Um conselho bom. Nunca confie em uma planta sem folhas. Só mais uma coisa. Não sei se você sabe, mas aquele monte de mato que atende pelo nome de grama já chegou a defender a igualdade de direitos entre plantas normais e plantas carnívoras. Vê se pode.
A opinião da grama é rasteira como ela. Também ouvimos o polêmico e excêntrico empresário Planta de Plástico, que apesar de não ter direito a voto na estufa ornamental, exerce entre seus membros uma profunda influência. Acredito que tenhamos que cortar o mal pela raiz. O problema não está somente no cacto, embora o cacto seja um problema. O problema está nesse pensamento retrógrado, que insiste ainda em defender esse ciclo natural, brotar, crescer, dar flores, se reproduzir e por fim morrer. Eu proponho mais. Proponho a vida eterna. O futuro é o abandono total dos elementos biológicos. Alguns membros, um pouco mais evoluídos de nossa sociedade, falam em transgênicos. Isso é bom, mas eu penso ainda mais à frente. O futuro está nos sintéticos. Quem não concorda que vai viver nas matas fechadas ou em florestas afastadas, sem um canteiro exclusivo, sendo obrigado a compartilhar o solo que lhe pertence, sem seleção de gênero, sem distinção de espécie e, pior, sem um projeto paisagístico. Como podemos perceber, essa proposta levanta polêmica e está longe de ser resolvida. Por questões de segurança, decidimos não ouvir a opinião do cacto em relação a esse projeto de lei. Fomos informados pelo Departamento de Cercas Vivas que a região na qual ele vive é demasiadamente perigosa. O cacto não reage bem às operações rotineiras de poda de galhos e apreensão de folhas secas, embora ele sempre alegue que as folhas secas não lhe pertencem. Eu nem tenho folhas, me informaram que é o que ele diz quando abordado pelas autoridades florestais. Além do mais, nossa equipe poderia ser atingida por espinhos perdidos ou sofrer contaminação devido ao solo pobre das áreas próximas. No mais, essas discussões, segundo botânicos, floristas e demais especialistas, não comportam a opinião do próprio cacto, pois estas são questões demasiadamente complexas para o seu entendimento. Em nota, o secretário-geral dos orquidários nos informou que a orquídea, defensora da causa de flores raras, não irá comentar o caso por estarmos próximos do período de floração. Chegamos ao final de mais um programa. Na próxima colheita falaremos sobre o universo das plantas comestíveis. Como vivem? Até quando vivem? Tentaremos descobrir como é dar a vida por uma causa, assistindo ao documentário Salada Mista, do cineasta Comigo Ninguém Pode. Gerem bons frutos e até a próxima estação. Esse programa é um oferecimento Fertilizantes Campo Alegre. Você é quem escolhe a ordem natural das coisas.